prazer estar gravando mais uma vez. Meu nome é Sérgio, atualmente eu moro aqui em Juazeiro, Bahia. Sou natural da cidade de São Paulo. Faz 5 anos que resolvi sair do tumulto da cidade grande e vim para o interior. Aqui em Juazeiro é uma cidade pequenininha, aí já é mais sossegado, a vida é mais sossegada, não é tão corrida que nem em São Paulo. Bom, vamos lá, ciência e religião. A grande questão é a mecânica quântica. Por que a mecânica quântica não é divulgada para o povo? Primeiramente, vocês têm que entender que já se descobriu praticamente tudo que podia ser descoberto, porque a mecânica quântica é a última realidade que precisava ser descoberta. Isso já foi descoberto tem 200 anos. E o porquê não é ser divulgado? Aí vocês me perguntam, e eu pergunto para vocês, como funciona o seu celular? Como funciona o GPS? Como funciona o rádio, a TV? É tudo por mecânica quântica. Só que a mecânica quântica não se aplica só a isso. Porque para a informação viajar tão rápido como ela viaja, eu pego meu celular aqui, eu ligo agora e falo instantaneamente com alguém lá no Japão, do outro lado do mundo, onde for. A informação ela é rápida. Ela só funciona porque ela entra em outra dimensão. Ela passa por várias dimensões. É a única explicação. Por isso que ela é tão rápida. Einstein duvidou disso e morreu não acreditando que poderia ser isso. Nós temos o experimento de duas fendas, onde um elétron passa por duas fendas ao mesmo tempo, e tanto faz matéria ou não, porque o elétron ele se faz à vontade do observador. Isso mudou o rumo da história, porque se provou que o ser humano tinha o poder sobre a matéria. Foi provado. Aí vocês vão começar a entender por que vivemos em Matrix, vivemos num mundo de ilusão. Controle, puro controle. Hoje nós temos tecnologia suficiente para acabar com a fome, para ter uma energia limpa. Mas isso acarretaria no não domínio dos dominantes, aquelas pessoas que estão no topo. Elas não seriam mais os donos de tudo. Teria igualdade. Isso não é interessante para eles, nunca foi interessante para eles. Primeiramente, há um grande engano nas escrituras, dizendo que Deus nos fez a sua imagem, que primeiro criou aqui. Dá uma ilusão que primeiro criou a Terra e depois criou os outros planetas, e não é assim. Não sei nem te dizer em que posição que nós fomos criados, mas existe muita civilização muito mais avançada que nós. Nós estamos aí, tem civilização que está 1000 anos tecnologicamente mais avançado que nós. Não só tecnologicamente, como espiritualmente. Por isso que o planeta Terra é desse jeito. Porque fomos colonizados por pessoas não boas, por pessoas más, pelos negativos. Jesus, quando veio nesse mundo, falou: meu reino não é deste mundo. Ele veio tentar abrir nossos olhos, salvar nós, porque esse planeta não é de luz.
As pessoas que dominam esse planeta, dominam a massa, não é de luz. Eles são pessoas negativas, passando geração por geração. É um ciclo fechado. Vocês pegam... Ontem eu estava assistindo um vídeo sobre alquimia. Pega o que a igreja fazia com os alquimistas. Porque existiam doenças e as doenças não podiam ser curadas. Porque a igreja falava que só poderia chegar a Deus sofrendo. Então as pessoas tinham que sofrer. Morriam de fome. Isso é da nossa igreja católica. Só pesquisar. Está tudo aí. Informação é um livro aberto. O que foi a Inquisição. Quem foi dos Templários. Dezenas ou milhares de pessoas. A igreja matou em nome de Deus. Isso é Deus? Será que Deus quer isso para todo mundo? Não. Deus quer que todo mundo abra os olhos. Porque existe o livre-arbítrio. Então, Deus colocou a centelha divina dentro de todo mundo, para todo mundo chegar à verdade. É só fechar os olhos e começar a meditar que você vai chegar na verdade. É a mesma coisa da intuição. Você tem intuição que você tem que fazer o bem, que você tem que ir para o caminho do bem. Mas aí quando você começa a ver ao seu entorno, você começa a se revoltar. Não, mas fulano rouba e não acontece nada. Fulano faz isso e não acontece nada. Então, particularmente, vocês começam a fazer o jogo dessas pessoas. Eu vou revelar algo para vocês. Uma que meus vídeos também não têm muito alcance. Mas é bom falar. Quem sabe um dia alguém escuta. Toca no coração de alguém. Como que sabemos da verdade? É só ir atrás. Ninguém pode parar a verdade. Ninguém é dono da informação. A informação é livre no universo. E nós temos várias e várias camadas de universo. Então, existe uma coisa chamada canalização. Existe uma coisa chamada viagem astral. Isso não é dotado de pessoas com poderes especiais. Isso é para todo ser humano. Todo ser humano pode canalizar. O que é uma canalização? Você pedir informação para o universo. Você se concentrar do jeito certo e pedir informação. Você sobe lá em cima e pede os seus registros arcásticos, os seus registros de quem você foi, o que você precisa fazer. Só que ninguém sabe disso, essas informações não são passadas, porque não há interesse e vocês sabem disso. E eu, para mim poder saber dessas coisas, eu sofri muito, sofri, perguntando o que era, quem era eu, o que precisava fazer aqui. Então vai num lugar, vai em outro, vai num lugar, vai em outro, pega uma peça aqui, outra peça aqui, outra peça ali. E vai montando quebra-cabeça. Então, quando você canaliza, você pede para uma entidade que está em outro plano espiritual conversar com você, te passar informação. É assim que sabemos de tudo. Porque quem está numa dimensão acima, na quarta dimensão, vê tudo o que acontece aqui. Tudo. Então, não há segredo. Você pode fazer alguma coisa que não está aos olhos de nós, humanos encarnados. Mas quem está desencarnado, quem está na outra dimensão, está vendo tudo. Tudo. Então, você pode fazer uma instalação ultra secreta. Na outra dimensão, eles estão vendo, estão acompanhando tudo. Estão sabendo de tudo. E nosso assunto hoje é um assunto bem sério. Eu mesmo
Me perguntei minha vida inteira por que os extraterrestres, outras civilizações, não se mostram a nós. Quem fizeram as pirâmides? Porque há evidência pelo planeta inteiro de outras civilizações, que nós não estamos sozinhos. Aí as escrituras falam ao contrário e o povo não chega. E eu tinha essa pergunta e eu consegui chegar numa resposta. Eu achei um livro. Esse livro é uma canalização de seres que moram em Vênus. Esses seres desceram aqui na Terra em 1980 nos Estados Unidos, e com um grupo de pessoas eles fizeram um trabalho magnífico chamado a Lei do Uno, a Lei do Universo. Existe uma lei única e eles passaram, catalogaram, escreveram. Está lá para quem quiser ver essa obra magnífica, a Lei do Uno. E eles contaram que há 13 milhões de anos atrás eles pousaram aqui na Terra, porque os terráqueos acreditavam em várias divindades. Então precisava ter essa lei do Uno, precisava ter uma lei de um só. E nós não estávamos sozinhos. Então existia um povo aqui muito bruto, como existe até hoje. Mas existia, como se dizer, existiam os indígenas, existiam povos na América do Sul, poucos. E eles estavam mais aglomerados aqui na América, na cidade do México, tá, existia uma aglomeração grande, e no Egito existia outra aglomeração. Então eles procuraram as entidades maiores do planeta, que era chamado os faraós, e conversaram com o faraó e explicaram para ele que só existia um Deus, existia só uma única força. Então foi concedido o faraó, e o faraó começou a divulgar para o povo que só existia um Deus, só existia uma divindade, e começou a se pacificar o povo. O Egito entrou numa era de ouro, o Egito começou a prosperar, tudo começou a caminhar. Então foram instituídos. O ser humano, ele iria ganhar os poderes, ganhar não, ele ia trabalhar em todos esses poderes que é dados para todo mundo, os poderes de clarividência, projeção astral, canalização, enfim, nós íamos nos igualar ao todo, andar no amor. Então precisava de um local de inicialização espiritual, e eles fizeram 3 locais para isso no Egito. Esses 3 locais são conhecidos como as grandes pirâmides. Aí fica a pergunta, como que eles fizeram essas pirâmides? Esse é o princípio da mecânica quântica. Tudo é um átomo. Tudo é parte de um pensamento. Esse é a grande chave, é o grande mistério do universo. Tudo é pensamento. Então, todo mundo tem o poder de materialização do que nós queremos. É por isso que hoje esses grandes povo aí na internet fica falando assim, ó, pensa no dinheiro, lei da atração. Isso era uma coisa que lá de trás nós viemos e não sabemos usar. Então você tem lembra aquele que passava na televisão, aquelas coisas de X-Men, o cara colocar aqui, mexer a pedra vinha até ele,
mexer objetos com as mãos, entortar garfo. Isso tudo é verdade. Tudo. Podemos fazer tudo isso. E esses seres veio para provar e ensinar o ser humano a desenvolver esses dons. Então aquelas pedras são pedras eternas, pedras criadas a um pensamento. E o questionador perguntou para as criaturas, por que não fizeram uma coisa só, né? Uma pedra única. E ele falou que a ideia era justamente o povo olhar e pensar que foram feitos por mãos, porque eles não queriam ser vistos como construtores, como uma divindade superior. Seria uma coisa simples. Olha, aquelas 3 pirâmides como uma coisa simples. E por que ela é elevada? Se vocês estudarem sobre as pirâmides, elas não têm assim uma parede reta. Ela vem aqui, vamos dizer que um pedaço aqui e outro aqui. Ela faz aqui. O formato original dela seria um diamante. Se você olhar de cima, acompanhar de cima, seria um diamante. E a pedra em cima dela, essa pedra seria a entrada de uma chaminé, aonde entraria toda a energia do planeta Terra, entraria para aquela chaminé, por dentro dela, e o ser humano ficaria aqui no meio, elevado, e ali ele teria o poder com o todo. Ele podia começar a fazer a inicialização. E por que 3 pirâmides, 3 tamanhos diferentes? Seria o grau de elevação de cada pessoa. Começaria em uma até chegar na 3ª. Então, aí vocês vai vendo os segredos. Então foi feito tudo. E o que aconteceu? Adivinhe. A igreja da época, os grandes religiosos foram contra, porque não podia dar o poder ao povo. Então foi feito. E tem outro detalhe muito importante, que esses seres eles eram bem grandes e eles eram dourados. E eles vieram na forma deles. Eles não vieram em espaçonaves, eles vieram através de cristais, eles se materializavam aqui através de cristais. E o povo não viu ele como uma extensão de nós, viam eles como aberrações. Esse povo que vibrava no amor, entendiam e estavam de acordo. Agora, quem era contra, viam como aberrações. E começou a se instituir no planeta que eles queriam dominar o planeta. Outro detalhe, foi feito as pirâmides no Egito e justamente no México. Foi feito tudo junto. Aquelas grandes construções no México foram feitas juntos. Ia trabalhar, ia ser 2 potências, 2 nações, 2 lugares diferentes, porque ele concentrava muita gente. Então, na calada da noite, foram feitos por essas entidades religiosas um golpe. E esse golpe, se mataram o faraó, porque falaram que o faraó era fraco, o faraó estava vendendo a terra para seres que queriam dominar. Então mataram o faraó e mataram todas aquelas pessoas, aos milhares foram mortos. Então a divindade, as divindades não, os chamados extraterrestres se retiraram da Terra e se abandonaram tudo, abandonaram as pirâmides e abandonaram aqui no México.
Por isso que você não vê vestígio de civilização. Se vocês quiserem saber o nome do faraó, é Akenaton. Akenaton foi o faraó que ia instituir a lei do Uno na terra. E ele, junto com os seus súditos, foram mortos. Ali era a preparação de Jesus Cristo. Jesus Cristo iria encarnar naquela época. Ia ter paz pelo planeta. Então foi prorrogado. E quando vocês acompanharem a história de Jesus, ele teve que ficar 30 anos sumido, quando veio com 3, e quando veio para a capital não durou uma semana, já mataram ele. Quem matou ele? Quem foram contra? A religião. Quem foi atrás de Jesus? Então você vê os negativos, eles estão nas maiores instituições do planeta, chamada Salvador. Por isso que você vai numa certa instituição, vai com a escritura e fala assim, ó, e eu discordo com isso, eu não estou entendendo, você pode me explicar porque o que eu estou lendo aqui está diferente. A primeira coisa que te falam é que você não pode discordar. E se você discordar muito, você é expulso, você é caçado. São instituições governadas pelos negativos. Isso vai além, meus queridos, isso vai além. Tem muita coisa ainda por detrás do pano. Muita coisa. Existia um ser humano entre nós fantástico. Ele veio para nos tirar das trevas. Esse ser humano é chamado Nikola Tesla. Peguem a história de Nikola Tesla. Quem foi Nikola Tesla? Perguntado para Einstein, um repórter, como você se sente? Não, perguntaram assim, ó, como é ser o ser humano mais inteligente da Terra? E Einstein respondeu, não sei, pergunta para Tesla. Tesla foi fantástico. E viveram todos juntos. Aí que vem a questão. Se vocês estudarem, ver o que Tesla fez, o que Tesla descobriu e o que fizeram com ele, vocês vão entender o que está acontecendo nesse planeta. Ele queria distribuir energia livre para todo mundo. Ele fazia projetos em cima de projetos, atrás de projetos. E ele foi caçado por Thomas Edison, foi colocado fogo no escritório dele. E a partir daí ele começou a ser vigiado pelo governo dos Estados Unidos. Porque existe um detalhe que a religião e os governantes mandam vocês não ir atrás das questões, mas eles vão, eles estudam. Não é à toa que o governo fez bomba, fez míssil, tem foguete, faz celular, faz tudo. Eles vão atrás da verdade, eles vão atrás do conhecimento, eles estão atrás de tudo. E o povo vai pular carnaval, põe carnaval, o povo vai pular, põe cerveja, festa, dá entretenimento para o povo. E eles estão indo atrás da verdade. O que aconteceu com a mecânica quântica? Estavam fazendo avanços da mecânica quântica. E Tesla, ele conseguiu desvendar tudo. Ele já veio com esse plano para desvendar, junto com outro cientista da época. E ele desvendou tudo. O que fazia nos outros planos,
o que a mecânica a quântica poderia levar, o que ela fazia. Isso que eu estou falando para vocês, o governo dos Estados Unidos sabe muito bem desses construtores, quem era, como que vieram, tudo que eles faziam. A grande chave de como se usar, porque você tem um carro e você não sabe como usar, o que ele faz. A grande chave de tudo foi Nikola Tesla. Tesla desvendou como esses extraterrestres pensavam, agiam, faziam. Ele desvendou tudo. Olhem nos seriados. Quando Nikola Tesla morreu, todos os seus arquivos sumiram. E a partir daí, o governo dos Estados Unidos colocou a mão em informações privilegiadas. Para vocês terem uma ideia, na década de 80, naquele boom de que em 50 já começou a aparecer os discos voadores, toda aquela coisa, e se foi perguntado para entidades que vinham em planeta Terra canalizado o porquê de tanto avistamento extraterrestre, de tantos discos voadores. E para a surpresa do pesquisador, foi-se falado que esses discos voadores eram nossos discos voadores. Em 1970 para 80, o planeta Terra já tinha em torno um pouco mais de 1000 discos voadores. Os Estados Unidos já tinham essa tecnologia. Tinham bases na Antártica, tinham bases sobre os céus, tinham bases sobre o oceano. Aí foi perguntado para as entidades, mas como eles conseguiram tal tecnologia, tal avanço tecnológico? Aí as entidades revelaram que foram os arquivos de Nikola Tesla. Então, até onde vai a desinformação do povo? E foi perguntado por que o governo dos Estados Unidos não muda todo o entorno do planeta, não acaba com a guerra, não põe essa energia para o bem, porque somos governados pelos negativos. O intuito dele de tudo isso é governar o planeta Terra, é promover o mal, é guerra, mas não só o planeta Terra. Eles já estão de olho em outros planetas, já estão de olho na conquista do espaço, porque eles sabem que você mudar o plano, eles já têm base na Lua, eles já têm base em Marte. E eu, há 3 meses atrás, eu pensava que era só mudar a sintonia, você vê o povo de Marte, só que até então eu não sabia que eles já tinham base lá, já estavam lá, se instalaram. E estão. Não é marciana. Somos nós. Nós já temos base. A conquista do espaço já começou faz tempo. E literalmente nós vivemos dentro de uma Matrix. Por falar em Matrix, essas canalizações que eu estou falando para vocês, ela se canaliza pelo planeta inteiro. Então, toda hora, a todo momento, pode-se falar de anjos, espírito do bem, os espíritos de luz. A toda hora, a todo momento, eles querem nos alertar. Então, ele começou a nos alertar em músicas. Aí o que aconteceu? Os espíritos negativos começaram a fazer música. Olha as músicas que tem hoje. Promovendo orgia, promovendo sexo, promovendo drogas. Porque a luz começou a falar sobre
ao povo através da música. Outra questão que os da luz falam é em filmes. Matrix literalmente é um filme para acordar do povo. Os outros, quem somos nós? Star Wars. Star Wars foi canalizado por George Lucas em 6 horas. Se revelou uma constelação. Tudo aquilo é verdade, tudo aquilo existe. Então vocês começam a ver esses filmes com outros olhos. Começam a ver com uma mensagem. No fim da trilogia de Matrix, Neo morre. Quando ele morre, ele abre os braços em reverência à cruz, em reverência ao Salvador, porque ele estava dando a vida para poder salvar o planeta Terra, salvar Zion. Essa foi a mensagem dele. Outra questão muito importante, no outro vídeo eu comecei falando que eu estava fazendo ressonância harmônica. O que acontece em Matrix é o que? Ele pluga e toda a informação é passada para ele via software. E isso já acontece no planeta Terra e eu faço parte desse projeto. E eu tenho minhas informações, eu não preciso plugar nada aqui. É tudo onda. Então a informação ela viaja por onda. Nós captamos do mesmo jeito que nós lemos, nós escutamos, nós vemos, nós falamos, nós sentimos onda. Então é colocada uma informação no dispositivo, no CD, e essa informação é passada para o cérebro. O cérebro vai captando. Eu dei o exemplo do pedreiro que podia ser um engenheiro. Você pode aprender tudo que você quiser. É colocado dentro de um drive e esse drive é colocado e instalado na sua cabeça. Você pode fazer 30, 40 faculdades durante a sua vida. N informações. Isso está disponível. Só tem um ser humano que se faz isso no planeta Terra. De forma que coloca nesse CD. É Hélio Couto. Por quê? Porque é muito fácil para os negativos colocar a mão nisso. Só que ele fica numa camada, digamos, que fica acessível à 8ª dimensão. Essa tecnologia está acessível. E os negativos não conseguem acessar isso. Eles conseguem acessar até certo tipo de informação. Passando disso, eles não conseguem. Porque senão se tornaria, eles já fazem o que fazem com as informações que ele tem. Imagine com essa tecnologia, com esse tipo de informação. Então é possível hoje. E existe um grau, um certo grau de iluminação que você precisa ter para poder acessar essas informações. Você não pode estar vibrando no ódio, na raiva, no rancor, seu ego. Então, há um certo requisito para essa informação poder entrar. E eu comecei tem pouquíssimo tempo, tem uma semana mais ou menos, e eu sinto como que se estivesse limpando. Comigo ainda vem uma limpeza. Eu faço minhas meditações e isso tudo eu sinto uma força, como se eu tivesse uma bazuca na minha mão. Eu sinto meu corpo pegando fogo. É muito interessante isso. A conexão minha com Deus hoje é sentida. É como se eu tivesse um poder, como se eu tivesse, não, eu já tenho um poder excepcional. Por isso que eu comecei a gravar essa série de vídeos. Porque não é divulgado isso. Quem sabe daqui 2, 3 anos meus vídeos não começam a sair por aí. Porque eu estou desenvolvendo esses poderes. E eu estou começando a falar que isso tudo existe para estar catalogado daqui 1, 2 anos.
quando eu começar a ficar conhecido, eu falo assim, eu tenho prova de lá, aonde eu estava começando. Porque eu vou desenvolver muito poderes, muito, através de ressonância harmônica. Isso eu não tenho dúvida. E todo mundo pode. Está acessível para todo mundo, basta crer. Tudo que eu passei hoje, eu demorei muitos anos para descobrir. E qual o impacto desse descobrimento? Na minha vida foi a aceitação. Eu consegui ver que eu precisava estar no mundo, mas não ser do mundo. Isso mudou completamente minha vida. Porque eu sei que não adianta eu ficar atrás de carro, casa e apartamento, que não vai me trazer nada. Eu preciso me conectar com a luz, que é a única coisa que vai me tirar desse planeta Terra, a única coisa que vai me tirar desse status. A Bíblia, ela foi modificada por esses negativos, mas ela contém muita coisa boa. Como você distingue o joio do trigo? Peça para Deus, feche o olho e veja se está certo. A fé move montanhas, lá está escrito. Só ter fé. E isso é pura mecânica quântica. Como que eu vou mover a montanha? Com a força do meu pensamento. Com a fé. Pura mecânica quântica. E se ela está adulterada? O que está adulterado? Olha as escrituras. Deus não manda matar. Deus não tem rancor. Deus não tem inveja. Deus é puro amor. É isso que está adulterado. Deus é amor. Amai a Deus acima de tudo e amai-vos uns aos outros. Essa é a mensagem. Tire só as coisas boas. Só as coisas boas. Deus é amor. Meu reino não é deste mundo. Na casa do meu Pai existem várias moradas. Só vem ao Pai se nascer de novo. Temos várias e várias vidas. A vida não acaba, não existe morte. Está tudo lá. Mas como eu já te falei, quem passa as informações não quer saber se você não quer que você saiba a verdade, a real verdade. Porque eles precisam do medo, precisam do chip, precisam dessa energia. Se todo mundo se iluminar, eles vão embora. Esse é o X da questão. Se todo mundo se iluminar, acabou. Eles têm que procurar outro planeta, ou se iluminar também. Mas para eles acabou. E vai chegar esse dia, mais cedo ou mais tarde. Força, todo mundo tem. Poder, só Deus. Fiquem com Deus.